nós estamos aqui com o companheiro Moacir Oliveira Filho, né? Para falarmos sobre um acontecimento que aconteceu. O livro foi de 85, né? Mas a entrevista foi em que ano, Moacir? A entrevista foi em 84. Pronto, em 1984, após 50 anos, Moacir de Oliveira Filho encontrou José Praxedes, né? E fez uma entrevista com Praxedes, que no ano de 85, a editora Alfa Ômega fez um livro chamado Praxedes, um operário no poder. Né? E então, é isso aí. Então, Moacir, eu queria que você contasse o que foi que gerou, como é que você chegou até José Praxedes, no ano de 1984, para contar em detalhes, porque a gente tem muito interesse em fazer o levantamento sobre a questão da insurreição de 1935, né? E como já passaram muitos anos, quer dizer, praticamente a gente não tem mais aquelas pessoas, mas a gente está pegando com quem conviveu. Né? Então, tenho o prazer aqui de apresentar o companheiro Moacir de Oliveira Filho. Moa, de qualquer maneira, mais conhecido como Moa, né? Talvez fosse legal, viu, Moacir? Você primeiro fazer uma pequena apresentação, que eu vejo que você continua na ativa, né? Continua na BI, continua mexendo com essas questões relacionadas à memória e verdade, a questão de memória histórica, né? Então, seria legal as pessoas localizarem. E uma outra coisa que, quando a gente vê, você também foi metido com o negócio de bloco carnavalesco, um pacotão, que já foi muito agitação em Brasília, não é isso? Bom, é uma satisfação estar aqui, Roberto. Um abraço a você e a todos da Universidade Popular. Bom, então, eu vou falar um pouco rapidamente sobre a minha trajetória. Eu sou jornalista, né? Nascido em São Paulo, na capital, nasci no Brás, né? E virei jornalista meio que por acaso. Né? Eu era estudante de economia, eu fazia a faculdade de economia na USP, na Universidade de São Paulo. Entrei em 1970. Né? E, na época, eu era militante do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil. Nós tínhamos Eu comecei a militar na AP, na Ação Popular, em 1968, quando eu entrei no colegial, no Colégio Vocacional Oswaldo Aranha, do Brooklyn, em São Paulo, que era uma experiência revolucionária de educação dirigida pela grande educadora Maria Nilde Marcelani. Maria Nilde Marcelani é assim, uma educadora na minha opinião, pouco reconhecida ainda, né? Mas ela tem para o ensino vocacional, ela criou o ensino vocacional. A mesma dimensão, diria, que tem o Paulo Freire na alfabetização. Né? Dermi Azevedo era ligada a ela, não era, Dermi? Eu acho que sim. Né? Bom, eu estudava num colégio de padre, no ginásio, e quando terminei o ginásio, na época, né, era ginásio colegial, eu fui para esse vocacional, que era uma experiência inovadora, revolucionária, tanto que anos depois acabou sendo fechado pela ditadura. E o vocacional era uma base forte do movimento secundarista em São Paulo, e controlado pela AP, Ação Popular. E aí juntou a chamada fome com a vontade de comer. Né? Em 1968, eu entrei no vocacional e acabei participando das grandes manifestações de rua daquele ano, né? E logo fui me relacionando com a AP e acabei entrando na AP, nas bases estudantis. Né? Quem fez essa minha, vamos dizer assim, recrutamento na época, né, foi o jornalista Emiliano José, que mora na Bahia, você deve conhecer, Sim. Foi deputado estadual e tal. Bom, e ali, quando eu terminei o colegial, em 71, eu entrei em 70, né?
eu prestei vestibular e acabei entrando na USP, na Faculdade de Economia da USP. E nessa passagem do colegial para a universidade, a nossa base estudantil secundarista, da AP, decidiu passar para o PCdoB, né? Antes mesmo da incorporação oficial da AP ao PCdoB. Então, nós nos transferimos para o PCdoB, vários companheiros do vocacional das bases secundárias da AP, em 1970, quando entramos na USP. Aqui vale também um registro histórico importante, que quem fez a nossa passagem formal da AP para o PCdoB foi o Silon Cunha Brum, que morreu 2 anos depois no Araguaia. Silon Cunha Brum, ele tinha o codinome de Cumprido, né? Depois ele morreu no Araguaia, foi um dos últimos assassinados no Araguaia. E até hoje seu corpo está desaparecido. Bom, então, na universidade, a gente organizou a nossa base do PCdoB na USP e tal, e em 1972, em abril de 1972, nós, junto com outros estudantes universitários, fizemos um grande evento, também vale lembrar, por conta da coincidência histórica, né, que era a comemoração do 50º da Semana de Arte Moderna. Foi um evento maravilhoso no Teatro da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, né? Eu participei perifericamente desse evento, não era da organização central, mas participei, né? E era uma semana de shows comemorando os 50 anos da Semana de Arte Moderna, que hoje, agora, em fevereiro, a gente comemorou 100 anos, né? E eu conto isso porque isso vai acabar nos remetendo indiretamente a uma outra coisa que você perguntou, que é essa questão do carnaval, né? Um desses shows da Semana de Arte Moderna era com o Paulinho da Viola e a velha guarda da Portela. A velha guarda da Portela na sua formação original, né? Chico Santana, Manasséia, Argemiro, Alvaiade, a famosa tia Vicentina, né? Bom, e eu fiquei completamente fascinado por aquilo, né? Eu sempre gostei de carnaval desde criança, então fiquei absolutamente fascinado, e vamos dizer assim, que a partir daquele show eu virei portelense, torcedor da Portela, né? E aí, algumas semanas depois, não exatamente por conta desse evento, mas algumas semanas depois, vários de nós, fomos presos pelo doicode do 2º Exército, ali da Rua Tutóia, a temida UBAN, né? Nós fomos presos eu fui preso no dia 8 de maio de 1972. E lá na UBAN, né, todos fomos presos, torturados e tal. Nos raros momentos de calmaria, que haviam alguns momentos onde não tinha ninguém sendo torturado, nenhum preso novo e tal, nós criamos um programa de rádio. A gente ficava de noite, cada um nas suas celas, né? Eram celas, tinha uma cela solitária, mas eram 6 celas coletivas. A gente fazia um programa de rádio e ficava cantando sambas e tal, e a maioria dos sambas que a gente cantava na nossa cela eram os sambas da velha guarda da Portela, o que deixava os torturadores enfurecidos, né? Porque eles não entendiam como é que a gente ali, debaixo da tortura, debaixo daquele ambiente de terror, conseguimos cantar, né? E o canto acabava sendo um gesto de resistência, né? Isso aí consolidou a minha relação com a Portela, e eu virei definitivamente um portelense. Bom, quando eu fui solto, eu fiquei sem ambiente na Faculdade de Economia, né? Que na época era dominada pela turma do Delfim Neto, do ex-ministro Delfim Neto, né? Os chamados Delfim Boys, Iqueda, Paulo Iocota e outros. Então, a minha prisão como militante do PCdoB me deixou um pouco sem ambiente, e eu fui acabando meio que empurrando com a barriga, até que acabei largando o curso, né? Largando o curso. E foi nesse processo que eu virei jornalista. Eu frequentava um bar famoso em São Paulo, chamado Bar Riviera,
E um amigo, Gilberto Vasconcelos, um sociólogo e tal, também conhecido, um dia chegou para mim e falou: rapaz, você devia ser jornalista e tal. E acabou conseguindo um emprego num jornal de bairro em São Paulo, a Tribuna de Santo Amaro. E eu comecei, então, nessa Tribuna de Santo Amaro, em 1974, fazendo uma coluna chamava Baralho A4, que era uma coluna de variedade, de cultura e tal. E, desde depois, eu fui convidado para ir para a Folha de São Paulo, né? A agência Folhas. Fui para a Folha, enfim, e virei jornalista, então, meio que por acaso. Então, essa é a minha trajetória. Em 77, eu fui à Folha com o início do processo de abertura, né, do governo Geisel. As sucursais de Brasília começaram a se reforçar, né? Porque durante a censura rigorosa, as sucursais aqui não tinham muito espaço para. Então, elas tinham umas redações muito pequenas. Com o início da abertura, o abrandamento da censura, as sucursais se reforçaram, seja com jovens jornalistas formados aqui em Brasília, na UNB, seja trazendo alguns de fora. E eu fui convidado para vir para Brasília, né? Eu trabalhava na Folha, em São Paulo, e fui convidado para vir para Brasília. O salário era muito melhor e tal, e só tinha uma exigência: eu tinha que ficar 6 meses. Isso foi em abril de 1977. Eu vim e estou aqui até hoje, né? Estou aqui até hoje, trabalhei em vários lugares e tal, mas isso não vem ao caso. Então, essa é um pouco a minha trajetória profissional, né? Aqui em Brasília, além de retomar o contato com o partido, com o PCdoB, eu acabei tendo a missão, que aí vale falar, porque indiretamente também remete ao Praxedes. Quando o PCdoB elegeu a sua primeira bancada de deputados federais, ainda pelo MDB, o Haroldo Lima, o Aldo Arantes, o Aurélio Pérez e o Zé Luiz Guedes, eu fui destacado pelo partido para montar a assessoria parlamentar, né? E acabei pedindo demissão da Veja e fui para o Congresso montar essa assessoria parlamentar, e aí vida que segue, né? Bom, então é isso, basicamente. Se você quiser, eu posso falar um pouquinho sobre a história do Carnaval, mas aí fica até o critério. Não, fala um pouquinho, é bom. É bom. Tá. Bom, antes do Carnaval, sim, o Carnaval. Então, em 1977, nós chegamos em Brasília, né? E quando eu cheguei em Brasília, eu estava em um processo de retomada do Sindicato dos Jornalistas, né? Que estava, durante vários anos, na mão de um pelego, né? Então, houve um grande movimento de jornalistas e lançamos uma chapa de oposição que era encabeçada pelo Carlos Castelo Branco, o Castelinho, famoso jornalista político do JB, a coluna do Castelo e tal. Ganhamos a eleição. E o sindicato tinha um clube, o Clube da Imprensa, né? Que também foi retomado. Eu acabei participando da primeira diretoria, depois virei presidente do Clube da Imprensa, né? E o clube, na época, virou um centro, um polo cultural da cidade. Brasília, na época, tinha muitas poucas alternativas de cultura, de lazer, né? E o clube virou um polo articulador dos jornalistas, né? E uma das coisas que nós fizemos foi criar um bloco de carnaval, né? Chamado Pacotão, Sociedade Armorial Patafísica Rusticana, o Pacotão, que o nome era uma referência ao pacote de abril, que foi editado pelo Geisel, né? Fechando o Congresso Nacional para aprovar uma série de medidas. Então, esse bloco foi fundado no começo de 78, né? E eu fui um dos fundadores. O bloco depois virou muito famoso, cresceu muito, existe até hoje com outras características, mas ainda existe, né? E até com a criação do Pacotão, nós fomos procurar a ARUC, a Associação Recreativa Unidos do Cruzeiro, que é a maior escola de samba aqui de Brasília, né? Que, por coincidência, é afiliada da Portela. E o presidente da ARUC, na época, o Sabino, ficou entusiasmado, deu total apoio ao Pacotão, que no seu primeiro desfile, então, saiu com a bateria da ARUC, né? E, a partir daí, eu comecei a frequentar a ARUC, virei diretor, fui presidente vários anos,
E a partir dali que eu estreitei minhas relações com a Portela, né? Hoje eu sou sócio da Portela, participo ativamente das atividades, desfilo na Portela. Esse ano completei o meu 28º desfile, né? E aí, enfim, hoje eu sou também secretário-geral da Federação Nacional das Escolas de Samba, que é uma entidade que está completando 5 anos, que reúne ligas de escolas de samba do Brasil inteiro, né? Então, esse é um lado carnavalesco e cultural. Para concluir essa apresentação, você falou aí a questão da memória, né? Eu participei como colaborador da Comissão Nacional da Verdade, né? Junto com o Ivan Seixas, que hoje mora em Foz do Iguaçu, e com a Darcy Miyake, todos esses presos políticos, nós fomos responsáveis pela reconstituição da arquitetura do DOI-CODE, lá de São Paulo, da Rua Tutóia, da UBAN, né? Que uma parte onde funcionava a partir de 69, final de 69, o DOI-CODE, atrás do prédio principal, onde tem uma delegacia, sofreu várias reformas, foi meio descaracterizado, então nós conseguimos, com a Comissão Nacional da Verdade, fizemos várias visitas ao DOI-CODE e reconstituímos a sua arquitetura original, onde eram as celas, onde eram as salas de tortura e tal, e esse material consta no relatório final da Comissão Nacional da Verdade. A partir daí, o Ivan Seixas entrou com um pedido de tombamento do DOI-CODE, né, daquele complexo arquitetônico que fica entre a Rua Tutóia e a Tomás Carvalhal, em São Paulo. Ele foi tombado, né, pela Secretaria de Patrimônio Histórico de São Paulo, e aí nós iniciamos uma outra luta que ainda está em curso, que é a transformação daquele espaço num memorial contra a tortura, né? E aí, então, nós criamos um comitê de apoio à transformação do antigo DOI-CODE num memorial. Tem uma ação na Justiça de São Paulo, que está na fase final, né? Nós estamos tentando um acordo com o governo, até agora não conseguimos, mas parece que está caminhando para uma solução, que é a transformação daquele espaço, talvez o mais emblemático, o centro de tortura do regime militar, num memorial. E é isso, então. Mas agora, pegando o aspecto do pessoal de 35, né, com o companheiro Praxedes, como é que começou essa tua... Como chegou até Praxedes? Qual foi assim a geografia humana, política? Bom, como é que chegou ao cabo 50? Porque a história é muito louca, né? Imagina, um dia você, Moacir, chega para a família e diz: meu nome não é Moacir, é João. Isso é uma história diferente. A história é realmente fantástica, né? Bom, como eu te disse, eu montei a assessoria parlamentar do PCdoB, né? 1982, se não me engano, era o Aldo Arantes, o Haroldo Lima, então. E o Haroldo Lima, que faleceu recentemente, o ano passado, deputado federal pela Bahia, chega um belo dia para mim e fala: olha, nós estamos localizando o Praxedes. Eu nunca tinha ouvido falar em Praxedes, né? Aí fui me informar e tal. O que aconteceu foi o seguinte: um sindicalista da Bahia, ligado ao PCdoB, Renildo de Souza, com outras pessoas, acabaram, meio que por coincidência, morando numa casinha muito simples e tal, em Mapele. Mapele é uma vila próxima a Simões Filho, em Salvador, a 30 quilômetros de Salvador, ali perto da Polo Petroquímico de Aratu e tal. Ele, por uma coincidência da vida, eu não me lembro direito, mas parece que alguém foi visitar o Praxedes e levou um filho, aí esse filho tinha contato com o Renildo, enfim. Eu sei que foi por meio do Haroldo que se localizou o Praxedes morando nessa vilazinha de Mapele. E o Haroldo, então, propôs a ele ver se ele toparia contar a história dele e tal. Ele relutou um pouco, mas acabou concordando. Então, em novembro de 1984, foi no dia 15 de novembro, que era um feriado, caía numa quinta-feira, né?
eu, então, fui para Salvador, o Haroldo me levou até a residência do Praxedes, e nós ficamos lá 4 dias e gravamos 10 horas de depoimento do Praxedes. A história do Praxedes é uma maluquice, lembra um pouco aquela história do... aquele japonês que ficou morando lá anos... Pois é, o Praxedes foi um dos membros do governo provisório da insurreição de 1935 em Natal. Ele era o secretário de abastecimento, que era o nome que tinha na época. E com a derrota da insurreição, ele acabou fugindo e tal, enfim, nunca foi preso, né? E mudou de nome. Ele passou a se chamar Eduardo Pereira da Silva. E com esse nome ele viveu até o dia 15 de novembro de 1984, quando ele foi entrevistado por mim e assumiu pela primeira vez publicamente que ele era o famoso sapateiro José Praxedes de Andrade. O único documento que ele tinha era essa carteira profissional, no nome de Eduardo Pereira da Silva. Ele tinha medo, achava que ia ser preso e tal, e viveu a vida inteira com esse nome de Eduardo Pereira da Silva, até que ele assumiu, né, e concordou em dar a entrevista. Durou 10 horas, entrevista que virou esse livro aqui, lançado em 1985, essa bela capa do Jaime Leão. E uma outra coincidência estranha, né, para você ver como são as coisas, né? Eu conversei com o Praxedes em novembro de 1984. Em dezembro, o Praxedes faleceu. Teve um problema de coração e faleceu, menos de um mês depois da nossa conversa. Ou seja, se eu tivesse perdido aquela oportunidade, talvez a gente não tivesse conseguido resgatar para a história esse belo depoimento do Praxedes, que é um fato inédito, né? Ver como são as coisas. E no depoimento a gente conversou sobre tudo e tal. Como eu digo no livro, né? O livro é um depoimento. Eu tive a preocupação com o jornalista de checar alguns fatos históricos e tal, mas o livro é um depoimento, a visão do Praxedes sobre a insurreição de 1935, né? É um depoimento pessoal, né? E teve essa importância. Eu acho que é um... E ele estava com a memória boa, Moacir? Estava, rapaz. Ele lembrava de detalhes, nome de pessoas, né? Eu, como te disse, chequei os fatos históricos, né? Não tinha como... Mas ele lembrava... Estava meio debilitado, mas ele lembrava perfeitamente de tudo, né? Eu vou ver se você consegue ver aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui é ele, ó, a casa que ele morava, com a mulher e a filha. Aqui é ele com a carteira profissional, Eduardo Pereira da Silva. E aqui é ele dando uma entrevista para mim. Quem tirou essas fotos foi alguém que foi com você? Foi. Quem tirou essas fotos foi um companheiro que, na época, era do PCdoB, Nilton Vasconcelos, que tirou essas fotos. Uhum. E, assim, esse material, como eu te disse, né, eu tinha guardado essas fitas, eram vários, aqueles gravadores cassete grandes, né, 10 horas de depoimento. Né? Foi rolo ou a fita pequenininha? Não, fita cassete. Fita cassete. Uhum. Aí, um belo dia, eu olhei para aquilo e falei, o que eu vou ficar fazendo com isso aqui? Né? Aí, acabei, se eu não me engano, não me falha a memória, eu passei para um companheiro do PCdoB que cuidava da Fundação Maurício Grabosa e tal. Só que essas fitas sumiram, a gente já tentou vasculhar tudo, sabe como que é essas coisas, né? Infelizmente, essas fitas sumiram. Hoje eu me arrependo de não ter guardado, mas é isso. E me conta aí, mais ou menos, como é que foi a conversa. Eu sei que esse material, Moacir, tá gravado e um disso vai aparecer, né? Eu até te falei que eu encontrei um documentário feito início dos anos 90, que eu vou mandar para você, que aparece esse material lá. E eu te passo para você. Inclusive... É estranho porque você, depois que fez o contato comigo, eu procurei o Pedro de Oliveira, o Pedrinho, que é muito meu amigo, hoje mora em Recife, que na minha memória, foi para quem eu dei as fitas, né?
e a gente acionou todo mundo possível lá em São Paulo, da Fundação Maurício Grabois, enfim, e acabou que ninguém achou mais essas fitas. Mas, infelizmente, são coisas que acontecem, né? Mas faça mais ou menos um relato. Eu sei que está escrito, mas eu acho que é legal assim, você fazer assim um relato do que foi esse teu depoimento. Você deixou a coisa rolar, ele lembrava de uma forma saudosa, legal. Como é que era o espírito dele na conversa? Olha, eu me preocupei em fazer um resgate biográfico, né? Então, a gente conversou, como eu te disse, foram 10 horas, foram 4 dias, né? Eu ia e voltava, né? Conversou sobre a vida dele, desde a infância, né? Para você ter uma ideia, o primeiro capítulo chama Nas Pegadas de Poti, e a gente fala sobre o nascimento dele. Ali, ele nasceu aí na Lagoa da Pajuçara, na margem esquerda do rio Potengi, num distrito da Vila dos Tremoços. Para você ter uma ideia, nasceu em 1900, dia 6 de abril de 1900. Hoje é um conjunto residencial. Então, a gente resgatou a história dele do nascimento, né, em 1900, até aquele momento lá em Mapele. Então, é um depoimento biográfico, né? Não tem a pretensão, isso é muito importante, viu, Roberto? Eu não tive a pretensão de fazer uma avaliação, uma análise crítica da insurreição, não é isso, né? É um depoimento pessoal. Aí ele conta tudo, como foi a infância, como entrou no partido, conta a relação com os dirigentes, o comitê, a junta governativa, né? Ele faz críticas a um dos membros da junta, que eu também não tenho como avaliar, por isso que eu digo que é um depoimento pessoal, né? Aí conta como foi a insurreição, ele tem uma visão de que eles foram traídos, né? Fala sobre como ele, de Natal, acabou indo para Salvador, foi primeiro para Recife, deslocado pelo partido, depois para Salvador, como ele conseguiu essa identidade falsa. Enfim, é um depoimento autobiográfico, rico em detalhes, né? Sem nenhuma pretensão de fazer uma análise, uma avaliação política, histórica da insurreição. É um depoimento sobre a vida Mas pegando alguém que estava há 50 anos na moita, isso é diferente, né? Eu comparo isso com aquele japonês que eu digo, né? Porque e a coincidência é essa, né, Roberto? Que um mês depois ele morreu, menos de um mês depois. Né? Ele mostrou pretensão de voltar a Natal ou isso não foi falado? Não, essa é uma história que eu conto no livro. Quando a gente se despediu, ele manifestou essa intenção de voltar a Natal, que ele nunca mais tinha ido a Natal. Então, nós combinamos que aquele ano ia ter uma eleição do colégio eleitoral, né? Que elegeu o Tancredo, né? 84, né? Então, nós combinamos que depois da eleição eu iria voltar lá a Mapele para a gente levá-lo a Natal, que seria mais seria uma outra parte do livro, né? Aí ele colocou uma exigência. Tudo bem que ele só não ia de avião, que ele nunca tinha andado de avião. Eu falei, mas Praxedes, que é isso, rapaz? Vamos de avião, é mais rápido. Não, ficou e acabou não se concretizando. Eu até conto essa história aqui, você me permite? Claro. Deixa eu só procurar aqui. Rapaz, eu achei isso aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui um minutinho, Roberto. Eu li esse negócio, é muito. Aqui, ó. Mas a vida acabou nos pregando uma peça e um dos nossos projetos não pôde se realizar. Ao me despedir de Praxedes, antes de embarcar para Brasília,
e pedi que o fotógrafo Nilson Vasconcelos, que foi comigo a Mapele, registrasse as imagens do nosso encontro, havíamos combinado a segunda etapa do nosso projeto. Depois da reunião do Colégio Eleitoral, no dia 15 de janeiro, iríamos visitar Natal. Ele ficou feliz com a ideia. Afinal, depois de sua fuga no começo de 1936, nunca mais havia voltado a Natal. Queria rever os lugares onde viveu e lutou, procurar pessoas remanescentes de sua época e falava muito em visitar o arquivo histórico. Queria ver os documentos, conferir com sua memória, rememorar mais uma vez suas histórias. Só fazia uma problemática exigência. Não queria viajar de avião. Nunca na minha vida entrei num negócio desses, e não vai ser agora que vou fazer, dizia brincalhão. Tentei convencê-lo, mostrando que seria muito mais rápido e confortável viajar de Salvador a Natal do que fazer uma viagem de ônibus, ainda mais considerando a sua frágil saúde. Não fui convincente e ficamos de discutir o assunto novamente quando chegasse a hora da viagem. Praxedes não precisou viajar de avião. Menos de um mês depois da nossa conversa, seu coração cansado parou de bater. No dia 11 de dezembro, recebo um telefonema avisando que José Praxedes de Andrade havia falecido vítima de tuberculose e problemas renais. Ele morreu sem rever Natal, mas teve tempo de deixar registrado para a história o depoimento de sua longa experiência de vida. E as fotos, feitas no último dia de nossa conversa, são as únicas imagens de Praxedes vivo. Você me diz uma coisa, além dos áudios, você fez anotações? Porque eu era doido para saber essas 10 horas. Dessas 10 horas, pelo tamanho do livro, não se usou tão amplamente, né? 10 horas foi tempo. Você sintetizou legal. Mas você fez anotações ou também isso perdeu-se? Não, fiz anotações e também se perdeu, claro. Como todo jornalista, né? A gente vai gravando e vai anotando com aquelas nossas letras que parece de médico, né? Fiz, isso aí se perdeu, isso aí eu joguei fora logo depois, né? Uhum. E me diz uma coisa. Diga. Não, tudo bem. Não, pode falar, depois eu digo. Não, na verdade... Não, eu acho assim, eu acho que... Esse livro hoje, você só consegue em sebo, né? Você não tem, assim, vontade de fazer uma segunda edição do livro? Olha, eu não sei se essa editora era uma editora muito conhecida em São Paulo na época, nessa década de 80, a editora Alfa Ômega, né? Eu esqueci até o nome do companheiro, que era o Fernando Mangariello, era o editor. Não sei se essa editora ainda existe, né? Uhum. E eu só tenho esse exemplar, para você ter uma ideia, né? Eu sei que a gente acha nesses sites de busca, né, livrarias virtuais e tal, a gente acha ele com certa facilidade. E eu acho que uma segunda edição, Roberto, ela mereceria um tratamento, trazer algo mais que eu realmente, no momento, não tenho nenhuma condição de fazer, né? Então, eu acho que... Para você ter uma ideia, eu sempre tive a vontade, e acabei não conseguindo, de ter essa capa, né? De pedir ao Jaime Leão, também não sei nem do Jaime Leão se ele ainda está vivo, de pedir esse desenho para emoldurar, para pôr na parede, que eu achei esse desenho lindo, né? Aqui a sede do governo, crivado de balas e tal, caminhão do Exército, e também não consegui, né? Enfim, o que eu ia dizer é o seguinte, na época, isso aí, anos 80, né? 85 foi que eu lancei o livro, eu acho que todos nós, aí vai não é uma crítica, mas é uma observação, a gente tinha um cuidado muito pequeno com a memória, né? Eu acho que hoje essa questão da memória ela está mais consolidada em todos nós, né? Da esquerda e tal.
É porque você vê, realmente é imperdoável a perda desse material, né? Aí não responsabilizo ninguém, mas é que a gente acabava não dando muita importância para a memória, né? E hoje acho que isso está mais presente em todos com a internet, enfim, com as novas tecnologias, está ficando muito mais fácil, né? Realmente é uma pena. Mas quem sabe a gente ainda um dia acha isso, né? Se um dia achar, né? Se um dia achar, aí eu acho que vale a pena jogar esse material bruto para ouvir a íntegra. Não, claro, claro, claro. Eu, pessoalmente, lamento, né? Eu sou muito cuidadoso, eu sempre fui muito cuidadoso, até tenho, vamos dizer assim, problemas familiares. A minha mulher briga muito comigo, dizendo que eu tenho um monte de lixo, um monte de papel velho, um monte de entulho. Eu sempre tive esse cuidado de guardar coisas, né? Mas aí muda de casa, vai para um lugar, vai para outro, a gente acaba, por um A descuido... dinâmica da vida vai deixando para trás, né? Eu tenho, por exemplo, jornais assim de algumas coisas importantes da minha vida, eu guardo os jornais até hoje e tal, livros, né? Por exemplo, eu tinha uma biblioteca, hoje o que eu tenho é menos de um terço do que eu já tive, né? Que a gente vai mudando, aí vai para um lugar menor, aí pega os livros, doa para uma biblioteca, enfim, né? E eu, numa dessas mudanças, olhei para aquela... Era uma caixa, eu me lembro como se fosse hoje, era uma caixa de sapato e tinha as fitas, né? Acho que eram 12 ou 15 fitas, né? Aí eu olhei aquilo e falei, pô, o que eu vou fazer com isso, né? Aí acabei doando, não, passando para o Pedrinho, né? Mas, enfim, fazendo um paralelo com a questão do samba, né? É muito parecido com as escolas de samba. Por exemplo, aqui na ARUC, que é a escola de samba aqui de Brasília, que eu fui presidente, a gente tem uma sala de memória que talvez seja a única no Brasil, né? Tem um companheiro nosso aqui, o Hélio, que ele, durante vários anos, foi se dedicando a ir recuperando a jornais, fotos e os troféus. A ARUC é 31 vezes campeã e ele conseguiu recuperar todos os troféus. Alguns estavam jogados numa chácara. Enfim, lá tem, por exemplo, o primeiro troféu de campeão do Carnaval, que é de 1965. Né? Hoje, se você for nas grandes escolas do Rio de Janeiro, como a Mangueira, a Portela, eles não têm isso. A Portela, por exemplo, não tem o primeiro troféu de campeã dela, que é de 25, de 35, também, por acaso de 35. Né? Então, você vê, essa preocupação com a memória é uma coisa que ela cresceu muito nos últimos anos em função das facilidades até tecnológicas. Né? Você lembra, eu mesmo... Eu fiz aquele vídeo de Rio Maria, né? Se não fosse você que conseguiu me resgatar, eu teria perdido o vídeo. Eu tinha uma fita VHS que nessas mudanças sumiu também, aí você conseguiu me resgatar esse vídeo, que faz parte também da minha memória pessoal, né? Porque aquele material fazia parte, sabe do quê? Do acervo da Associação Brasileira de Vídeo Popular. E Santoro estava no meio. Então, eu tinha aquele material e eu botei a relação pela internet. Mas, Moacir, além de Praxedes, você gravou com alguma outra figura parecida ou foi um caso único? Não, foi um caso único. Foi uma dessas coincidências da vida. Eu sempre tive vontade de... Eu achava, né, que essa história do Praxedes era tão... Porque ela daria um filme, né? Ela daria Realmente um filme. Daria, né? Um puta filme, viu? Daria um filme, né? Daria um grande filme. Mas, enfim, é isso. A nossa história inclusive, é engraçado, Moacir, como esses fragmentos que a gente acaba trabalhando. Veja só, quando você está no cacete, ditadura, escambau, ninguém guarda material. Né? Você também tem um pouco dessa cultura, né? Claro, claro. Eu vou mandar para você, tu me manda teu endereço, eu vou mandar para você 2 livros que a gente acabou de publicar. E são fragmentos, cara. O primeiro é um livro sobre torturas que aconteceram aqui em Natal em 1952, 53, na base aérea.
E o engraçado não, o trágico disso tudo é que você vê que aqueles como Luiz Maranhão, Vulpiano Cavalcante, toda aquela galera do PCB que trabalhava em 52, a questão do petróleo é nosso, foram torturados e continuaram sendo torturados em 64 em diante. E lá você vê figuras que eram da repressão e continuaram também batendo e matando. O Bravo Câmara, que quem mexe com o negócio de memória histórica conhece lá, o Carlos Alberto Bravo Câmara. Ele começou a torturar aqui. Depois vai fazer curso lá no canal do Panamá. Então, em termos que eu também trabalho muito essa questão da memória histórica, e a gente foi obrigado a criar 2 ABCs. O ABC dos reprimidos e dos repressores. E o que a gente chega, depois de ler todos os relatórios, é quem entrou no cacete desde 52, continuou na sequência e quem torturava eram os mesmos. Né? Então, na verdade, a gente está falando de uma coisa que, quer dizer, um documento que de 70 anos atrás a gente conseguiu resgatar agora. Né? O outro é a memória do médico Vulpiano Cavalcante. Vulpiano é o maior comunista aqui do Rio Grande do Norte, mais conhecido. Ele fez as suas memórias nos anos 80, que o PCB organizou. Mas o livro foi preso. Eu sei o seguinte, a gente sempre está trabalhando com fragmentos. Né? E você mesmo que conseguiu a totalidade, no final você não tem o todo. Né? Mas tem a possibilidade de aparecer. Nessa questão da memória política, por exemplo, da ditadura, eu acho que a gente conseguiu avançar muito, né? A Comissão Nacional da Verdade, até antes da Comissão Nacional da Verdade, aquele grupo Tortura Nunca Mais, o Brasil Nunca Mais lá de atrás do D. Paulo, com o Sigmaringa e tal, a gente conseguiu avançar na identificação de torturadores, no relato de depoimentos de presos, ex-presos torturados e tal. Acho que a gente conseguiu avançar bastante nisso. Né? Agora, você vê como é que são as coisas. Eu vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei, né? Por uma questão, um compromisso que eu tenho com os envolvidos. Né? Eu vou lhe preservar os nomes. Como essas coisas são curiosas. Eu, há muitos anos atrás, eu acho que foi quando foi criada a Comissão Nacional da Verdade, quando a presidente Dilma criou a Comissão Nacional da Verdade. Eu, na época, tinha um blog na internet, que eu não tenho mais, que chamava exatamente Baralho A4. Baralho A4 era o nome da minha primeira coluna que eu fiz na Tribuna de Santo Amaro, quando comecei minha carreira profissional. Baralho A4, qual é o sentido do nome? Né? É uma mesa de baralho A4, onde você joga baralho e vai conversando, contando história e tal. Tinha esse significado. E eu fiz um post falando da Comissão Nacional da Verdade, da criação da Comissão Nacional da Verdade, e nesse post eu citava o nome de alguns torturadores que eu conheci. Né? Porque aqui também vale um parênteses, eu não sei se isso acontece com todos, mas no meu caso, né, eu tenho uma memória total da minha prisão. Né? Eu lembro, se eu fechar o olho aqui, eu lembro do momento em que eu fui capturado, entrando em casa, na noite do dia 8 de maio, até o momento em que eu saí. Eu lembro de tudo, né? Com detalhes. Uma outra coisa assim escapa, mas para mim é um filme. Né? Então, eu comentava a Comissão da Verdade e citava o nome de alguns torturadores. Né? Aí, rapaz, olha só que história curiosa. Algum tempo depois, eu recebi um e-mail de uma pessoa que morava na França, se identificando e tal, e dizia, né, que leu no blog e tinha muito interesse em conversar comigo, porque ela era filha de um dos torturadores que eu citava. Olha que história. Aí eu acabei mantendo uma troca de mensagens com essa pessoa e tal. Eu sei que evoluiu. A mãe dela
acabou entrando no circuito e acabou vindo a São Paulo. A gente, inclusive, fez um depoimento com ela na Comissão Nacional da Verdade. Esse eu tenho guardado aqui num CD, né? E, enfim, olha que coisa curiosa, né? E realmente essa pessoa, a mãe foi presa, né? Acabou tendo um envolvimento, uma coisa ainda meio confusa, tanto que a gente nem decidiu nem colocar isso no relatório final, porque tinha umas pontas que não fechavam, com esse torturador, né? E teve 3 filhos com ele, né? E uma dessas filhas foi a que fez esse contato. Olha que coisa curiosa. Tem dessas coisas, né? Mas, Moacir, só para dar o arremate, né, eu gostaria do seu depoimento, assim, a síntese, depois de tudo, desse teu encontro, para a gente ter gravado, o teu depoimento, assim, rapidamente, porque na hora talvez a pessoa não tenha a ideia da densidade, né? Agora você 84 para cá já é um bocado de tempo, né? Quer dizer, você teve aquela... Estava na hora certa, no local certo, né? Não conseguiu concluir, mas você pegou o depoimento assim muito... que não é usual, né? Acaba que era de 35, passa 50 anos na clandestinidade, você vai lá e grava, né? E qual a tua ideia disso tudo hoje, você depois desses anos todos? Olha, eu considero que esse episódio talvez tenha sido um dos episódios mais importantes da minha história de vida política e profissional, né? Eu acho que, na época, a gente talvez não tivesse a dimensão, como você disse, do que isso representou, né? Porque, veja bem, uma pessoa que ela é citada em todas as biografias, as bibliografias sobre a insurreição de 35, foi, vamos dizer assim, ministro do governo popular revolucionário de 35. Escapou, né? Escapou, né? Sobreviveu e some, né? Depois, 50 anos depois, essa pessoa caiu no colo, porque ninguém foi atrás, não foi um trabalho de pesquisa, né? Como eu te disse, foi uma coincidência. Alguém foi na casa dele visitar, levou um filho que conhecia um sindicalista. Então, né, eu acho que é um depoimento realmente de um valor histórico incomensurável, né? A nossa ideia na época, como eu te disse, era fazer um negócio mais denso, né? Tanto que a gente ia voltar a Natal com ele. Você imagina o que seria essa volta dele a Natal 50 anos depois, indo nos lugares, né? Indo no arquivo histórico como ele queria, né? Eu acho que o livro teria sido outro. Mas, infelizmente, o destino nos pregou essa peça, e mesmo assim é um livro singelo, né? Ele tem 124 páginas, né? E é um depoimento importantíssimo, né? Infelizmente, ele ficou restrito a isso, né? Na época, a gente não tinha muito espaço, como eles não têm, né, para divulgar mais amplamente essas coisas, mas eu insisto, né? Isso daria um filme, né? Agora, uma última dúvida. Quando vocês estavam conversando, a família já tinha a noção que Praxedes era Eduardo Pereira da Silva, ou aconteceu alguma coisa no momento da entrevista? As pessoas ainda já tinham assimilado? Dá para sentir isso? Olha, eu vou te contar aqui uma coisa, eu realmente não lembro disso, cara. Eu não lembro se a esposa dele e a filha, a mulher dele era Lilita e a filha Iaponira, né? Eu não lembro se elas sabiam a história verdadeira ou se elas também foram surpreendidas com a revelação. Eu vou até reler o livro, ver se em alguma parte eu conto isso, mas eu realmente esse detalhe não me lembro. Elas ficaram lá o tempo todo, né? Serviam um café, eu acho que a esposa às vezes sentava na mesa, mas eu realmente não lembro desse detalhe.
Mas, Moacir, agradecer demais esse teu depoimento, né? E a gente também está, com essa nossa experiência, na verdade, a gente está criando um canal stream, né? Que a gente sempre gravou muito aqui, a gente sentiu essa necessidade. Colocar o seguinte, qualquer coisa que você queira, assim, divulgar, fazer, aqui a gente está aberto, porque o que a gente está querendo com esse tipo de entrevista é a gente começar a montar cursos, oficinas, esquemas de formação, né? Porque a gente mesmo agora está em... O ano passado nós estivemos aí em São Paulo e a caça do destino de Luiz Inácio Maranhão Filho, né? E é engraçado, porque Luiz sai de Natal, ele passa em 64, e 10 anos ele passa por aqui, a gente consegue, através de, lá em São Paulo, com o Vadir da Música e aí com Adriano Diogo, conversar com muitas pessoas para pegar essa fase clandestina de Luiz Maranhão. E que isso sempre fica uma pista, né? Para você ter uma ideia, a gente entrevistou Breno Altman, que Breno Altman era menino, era uma criança. E Luiz Maranhão, ele é engraçado, ele sempre teve uma relação muito estreita com gente jovem. Ensinou Breno Altman a jogar xadrez, que ele, na verdade, era amigo do pai e do avô de Breno. Então, atrás desses resquícios, né, a gente aqui sente muito, quase que a gente estivesse fazendo arqueologia, né? E eu acho que isso ainda pode rolar, quer dizer, como existe ainda essas fitas, né, de 12 a 15 fitas, né? Isso aparecendo, isso seria uma loucura, né? De rever e trazer à baila, digamos, esse momento único que foi você encontrar o sapateiro José Praxedes de Andrade, com o nome, né, ou sobre a alcunha de Eduardo Pereira da Silva. Agradeço demais, meu caro Moacir, a sua colaboração e a sua generosidade. Eu que lhe agradeço, Roberto, e só para finalizar, que eu citei aqui o Haroldo Lima, o Renildo de Souza, e também queria fazer um agradecimento eu nunca mais tive contato, não sei nem se ainda é vivo, um jornalista aí de Natal, que na época era nosso companheiro do PCdoB, Walter Medeiros, que também me ajudou. Está vivo, Walter está vivo. Me ajudou, me mandou alguns materiais e tal, que eu acabei usando como suporte no livro. Né? Eu acho que disso tudo, Roberto, fica a lição, né? Que a gente tem que começar a ser mais diligente com o resgate da memória. Né? Eu cito, por exemplo, o caso do DOI-CODE. Né? Nesse processo aí de transformação do DOI-CODE em memorial, nesse processo judicial, teve uma audiência pública que foi realizada dentro do DOI-CODE, né, pelo juiz titular da ação. Eu participei dessa audiência, né, que eu considero um momento histórico, porque foi pela primeira vez que a justiça entrou naquele espaço. Né? O juiz tentou fazer uma audiência de conciliação entre nós, os autores da ação, os ex-presos políticos e o governo do Estado, né? Mas quis que essa audiência fosse feita dentro do DOI-CODE. Então, foi feita lá o juiz Eduardo Cardoso Rocha, se não me engano, né, que é o titular dessa ação, e essa audiência acabou sendo filmada e virou um pequeno filmezinho feito pelo Núcleo da Memória Política de São Paulo, dirigido pelo cineasta Camilo Tavares, né, que fez o dia que durou 31 anos, sobre o golpe de 64. Né? E aí eu conversando com ele, eu falei, olha, não existe na filmografia brasileira um filme sobre o DOI-CODE do Segundo Exército. Né? Existem algumas coisas de ficção e tal, e ele se interessou e ficou de fazer, mas depois não tive mais notícia. Parece que a Globo News estava fazendo um programa sobre isso, acabaram entrando em contato, mas também não tive mais notícia.
Eu acho que esses momentos são importantes, né? O significado que o DOI-CODE teve na repressão política do Brasil, né? Ele precisa ser desvendado, né? Tem muita coisa, assim, sites e tal, mas é preciso consolidar tudo isso, porque é uma coisa de memória, né? Porque a maioria de nós, ex-presos, já estamos ficando velhos, muitos já morreram, vai chegar uma hora em que não vai ter mais nenhum depoimento ao vivo sobre aqueles episódios. A maioria dos torturadores, por exemplo, já morreu, né? Tem ainda alguns vivos que precisavam ser recolhidos. O Ustra, que foi o comandante, né? O grande nome, eu acho, junto com o Fleury, da tortura no Brasil, faleceu, né? Escreveu alguns livros contando a história dele e tal, mas a gente sabe que ele conta a versão dele, né? E não tem um depoimento, tem depoimento na Comissão Nacional da Verdade, mas enfim, eu acho que é importante a gente ter que aprender a construir, a consolidar esses espaços de memória que são fundamentais para as novas gerações. Um grande abraço, foi uma honra participar desse programa e estou à disposição de vocês para o que for preciso. Veja só, engraçado, eu fiz economia, viu? Eu sou economista. Mas sempre... Você sabe quem era minha colega? Foi caloura junto comigo, sentava do meu lado na faculdade? Deve ter sido Zélia, né? Zélia Cardoso de Mello, exatamente. Fomos colegas, fomos calouros juntos. Eu fiz economia, eu entrei em 76. Mas em 80, eu entro na Comissão de Justiça e Paz daqui. Aí minha vida foi só em função de direitos humanos. Tipo assim, Ivan, eu conheço Ivan aqui em Natal com Dermi, a gente fazendo encontros ligados à memória. E a outra coisa, eu vou te passar, porque eu peguei esse filme ontem. Eu vou te passar o filme que tem o áudio, para tu ver se é o teu áudio. Tá certo. Tem que ser, não tem como. Aí eu vou botar no canal que eu tenho e te passo o link direto. O link, ótimo. Tem só uma coisinha que eu acabei esquecendo, do importante lá no início da nossa conversa, quando eu falei sobre a minha trajetória, lembrar que agora, recentemente, há menos de um mês, né, eu fui eleito um dos diretores da Associação Brasileira de Imprensa. Eu sou diretor de jornalismo, a posse foi agora na sexta-feira, no dia 13, né? Foi uma eleição disputada por duas chapas e tal, e a gente acabou ganhando. O presidente é o Otávio Costa, um jornalista muito conhecido do Rio de Janeiro, a vice é a Regina Pimenta, né? E eu tenho muita honra de fazer parte dessa diretoria na direção do jornalismo, e uma das nossas ideias é exatamente essa, é resgatar a memória da imprensa brasileira, né? A gente tem na nossa chapa como presidente do Conselho Consultivo o decano da BI, que é o professor Ivan Cavalcante Proença, né? Que a gente está com a ideia de fazer uma série de coisas de resgate da memória da imprensa. Legal. Qualquer coisa precisando aqui da gente é só dar um toque. Legal, Aí eu aguardo, então, você me mandar esse filme que eu tenho interesse em ouvir para ver se... Não, hoje à noite eu boto no canal. Mas só pode ser, porque ele não deu nenhuma outra entrevista, então com certeza alguém conseguiu. Então esse material já está circulando desde aquela época. Pois é. Então, um grande abraço, meu irmão. Muito obrigado. Um abraço a todos. Vamos em frente. Grande abraço. Valeu.